Na última aula que a gente teve aí, a gente falou sobre áreas de figura planas, né? E aí nós abordamos a área de 3 figuras planas. Quais foram? Quem lembra? Hã? Eu lembro. Tá aí no negócio aí, trapézio, triângulo e círculo. Não foi essa daqui que a gente estudou, não. Senhores. Retângulo, quadrado e losango. Isso. Então nós estudamos na aula passada a área das figuras planas: quadrado, retângulo e losango. Hoje a gente vai estar vendo trapézio, triângulo e círculo, tá? Então eu tentei buscar de uma forma bem simples para a gente poder encurtar o nosso tempo, né? Porque da última vez eu passei demais do tempo. Aí quase que eu tomei um puxão de orelha das professoras. Mas vamos lá. Então nós temos aí, ó, as 3 figuras que nós vamos estar estudando hoje. Cadê? Deixa eu ver aqui como é que eu vou. Não é isso que eu quero, não. Tá, foi. Então, ó, as 3 figuras que nós estudamos anteriormente foi retângulo, quadrado e losango. Hoje a gente vai ver trapézio, triângulo e círculo. Me dá só um minutinho, deixa eu ligar o carregador aqui, senão meu computador vai desligar. Então nós temos aí, gente, olha só, vamos iniciar aí pelo triângulo, e aí nós temos, então ó, nós temos o triângulo aí. Alguém saberia me dizer qual é esse triângulo? Como é que a gente classificaria esse triângulo? Alguém sabe dizer quais são os tipos de classificação do triângulo? Eu só dei um branco aqui, tô pensando aqui. É o que, professor? Os nomes? Equilátero, essas palavras? Isso, vamos lá. Nós podemos classificar os triângulos de 2 formas. Pela medida do lado ou pela medida dos ângulos. Pela medida dos lados, eles podem ser de 3 tipos. Quais são? Equilátero, isósceles e escaleno. Em relação aos ângulos, podem ser o quê? Em relação aos ângulos, como é que eles vão ser? Gabriel, Roger. Não esqueçam de anotar o nome lá no chat, tá, pessoal? Ishi não é nome de triângulo não, cara. Não é classificação de triângulo não. Em relação aos ângulos, eles podem ser acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá? Agora, para a gente determinar a área, a fórmula vai servir para qualquer um desses triângulos, tá? Então, para a gente determinar a área de um triângulo, primeiro a gente vai pensar... Cadê? Não é só o teu computador que está complicado hoje não, Paulinho. Impressionante. Nós vamos ter aí primeiro a base, né? E vamos ter o outro elemento que seria a altura. Esses 2 elementos é que vão determinar para a gente a fórmula da área. Vamos lá, computador. A fórmula da área do triângulo. Então vejamos aqui, cadê? Foi não? Foi. Então, ó, para a gente calcular a área do triângulo,
a gente vai fazer a base, a medida da base, que vai ser um dos lados do triângulo, vezes a altura, dividido por 2. Vamos ver se agora ele vai para o próximo slide. Foi. Então, nós temos aí um exemplo. Ó. Qual é a área de um triângulo de base igual a 15 centímetros e a altura igual a 4 centímetros? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. A fórmula está sendo mostrada, o enunciado da questão está aí. Eu quero que vocês me digam qual foi a medida da área que vocês encontraram aí desse triângulo. Então vamos ver aqui, ó. Será que agora até a caneta vai... Professor, é bem simples. 15 dividido por 4 é 60. E 15 dividido por 4? 15 vezes 4 é 60. E 60 dividido por 2 é 30. Isso aí. Então, ó, 15 vezes 4 dividido por 2. Exatamente. Nós vamos ter 60 dividido por 2, que vai dar 30. Mas aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. É 30 o quê? Banana, melancia, abacate? Centímetros ao quadrado. Isso, muito bem. Então aqui, ó, seria centímetros. E pronto. 100. Você vai me deixar escrever ou não? Pelo jeito, eu acho que não. Centímetros. Agora foi. Quadrados. Ó, a gente sempre tem que observar, ó, a unidade de medida que a questão está dando para a gente, ó. Ele deu a unidade de medida, centímetro. Então, a gente vai manter a mesma unidade de medida, centímetro. Como o cálculo é de área, essa unidade de medida ela vai estar sempre elevada ao quadrado, ok? Lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores. Deixa eu mudar agora aqui, vamos ver se ele vai. Foi. Que figura é essa aí? Trapézio. Trapézio, muito bem. O trapézio, assim como o retângulo, o quadrado, o losango, ele é uma figura que a gente chama de quadrilátero. Quem sabe por que a gente chama essa figura de quadrilátero? Presta atenção na palavra. Porque é quadrado. Não, não é porque é quadrado. Porque é quadrado. Presta atenção na palavra. Quadrilátero. Acho que quer dizer é 4 lados. Perfeito, isso aí. Ele é chamado de quadrilátero porque ele possui 4 lados. Quadri de 4, láteros de lados. Então, 4 lados. Assim como o quadrado, o losango, o retângulo e o paralelogramo. São todos eles chamados de quadriláteros, tá? Agora, o retângulo, o losango e o quadrado, ele tem 2 pares de lados paralelos. O trapézio, ele só tem 2 pares de lados paralelos. Quais são esses lados paralelos? É o de cima com o de baixo ou os dois do lado? Os dois laterais? Pode fazer a pergunta de novo, não entendi. Faço, claro. Eu perguntei quais dois lados dessa figura aí a gente diria que é paralelos. Ou melhor, que são paralelos. Olha a professora de português aí, hein?
que são paralelos, é o de cima com o de baixo ou seriam os dois laterais? Eu acho que é os dois laterais. Os dois laterais. O que seriam lados paralelos? Lados que se encontram, se Que cruzam. se encontram. É isso? Que se cruzam. Não. Lados então são paralelos são ao contrário. Lados paralelos são aqueles que nunca vão se encontrar. Então, se você observar aqui na figura, né? Se nós colocássemos aqui, ó, uma linha E a parte de aqui baixo. e uma linha aqui, eles nunca iam se cruzar. Que é a parte Diferente lateral. daqui, ó. Aqui, se a gente desse continuidade à linha, ó, como eles estão fechando, em algum momento eles iam se encontrar e se cruzar. Ok? Entendi. Então, os lados paralelos são os lados que eles nunca vão se encontrar. Nesse nosso caso aqui, seria o lado de cima e o lado de baixo. Espera aí só um instantinho, deixa eu desligar isso aqui. Então, gente, uma característica importante no trapézio, ele possui dois lados paralelos. E no trapézio, esses dois lados que são paralelos, eles vão receber nomes específicos, tá? Um deles, que é a parte de baixo, vai ser chamada de base maior. E aí a gente vai representar pelo Bzão, pelo um B grande, tá? E o lado de cima a gente vai chamar de base menor, né? Não necessariamente parte de baixo e parte de cima, porque eu também posso pegar esse trapézio e botar ele de ponta cabeça, ou seja, virar ele ao contrário. O que é importante para a gente perceber é o seguinte: um desses lados é maior do que o outro. Então, o lado maior seria base maior e o lado menor seria base menor. Ok? Tranquilo até aí? Além desses dois valores que a gente vai precisar para o cálculo da área, a gente também vai precisar do valor da altura. Agora, observa uma coisa aí na figura. Ó. A altura não é a medida desse lado aqui. Porque a gente não mede a altura, por exemplo, se eu tivesse que medir a altura, digamos que aqui fosse o chão e aqui fosse o teto, né? Por exemplo, da casa de vocês. Se vocês quisessem medir a altura, vocês não poderiam medir essa altura inclinada. Vocês teriam que medir essa altura, né, de uma certa forma reta, ou seja, formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Então, lembra sempre disso, a altura ela não é medida de forma inclinada. Então, aquele lado lá, ele não vai representar a nossa altura. A nossa altura é outro termo. Ok, gente? Quem levantou a mão? Mandara. Não, eu sem querer levantei que apertei sem querer. Então tá. Então a fórmula para a gente calcular vai ser essa aqui, ó. Vai ser base maior mais a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Lá no triângulo, a gente faz base vezes altura dividido por 2. No trapézio, a gente vai somar as duas bases, tá? Então, a gente vai ter base maior mais base menor multiplicado pela altura, depois divide por 2. Primeiro você... Por que ali está entre parênteses? Porque você vai ter que resolver essa soma primeiro. Então, primeiro você soma as bases, depois você multiplica pela altura
e o resultado você divide por 2. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Não? Ok, então. Então vamos pegar aqui a esse exercício aí, ó. Eu quero que vocês então tentem fazer esse exercício aí e me digam qual foi a resposta que vocês encontraram. A Mirella. Mirella tá sem o áudio, por Não, isso que ela tranquilo, sem tá só problema. escrevendo. É isso, só a Mirella que achou? 225. Quanto? 225. Bom, então vamos ver. Nós temos lá a área. A coisa hoje está meio esquisita, mas vamos lá. Tem fantasma aqui. A área vai ser igual à base maior. Qual é a medida da base maior? Estou dizendo 21 metros. Isso. Mais a base menor, 17 metros. 17. Vamos ver se... Isso. Vezes a altura. Ele informa que é 12. Dividido por 2. Então nós temos aí 21 mais 17 dá quanto? 38. 38. Vezes 12. Dividido por 2. 50. Dá quanto? Vezes 12 dá 450. Dividido por 2, 225. Não dá 450 não. Vamos lá, ó. 38 vezes 12. 2 Alguém falou no vezes chat 2. de 456. Isso aí. 456. Passei muito perto. Dividido por 2. 456 dividido por 2. Nós vamos ter 228. Isso aí, 228 metros quadrados. Então essa aí seria a área da nossa praça que tem um formato de trapézio. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Hã? Passou muito perto? Cara, mas o problema é que passar perto não é chegar. Esse sempre foi meu problema com a matemática. É que nem aquele negócio. O cara está participando de um sorteio. O número dele é 34. Aí ele fala, caramba, quase que eu ganhei, é 33 o meu número. Pô, ele não ganhou. Não existe Caralho, quase. Alexandre. Hã? Não existe quase. Não tem. Ou é ou não é. Então vamos lá, vamos seguindo. Agora, qual é a figura que está faltando para a gente ver? Círculo. O círculo, né? Beleza, então vamos dar uma olhadinha nele aí. Bom, o círculo, né? Nós temos aí, primeira coisa que eu queria falar com vocês. A gente normalmente escuta falar duas palavras nesse sentido aí. Uma é circunferência e a outra seria círculo. Eu pergunto a vocês, círculo e circunferência seria a mesma coisa? Ou seriam coisas diferentes? Realmente, são coisas diferentes, tá?
imagina o seguinte aqui. Deixa eu tirar aqui e ver se dá para vocês verem. Não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver aí? Hã? Dá para ver? Não. Mais ou menos. Um anel, tá? O anel traz a ideia para a gente, seria a representação de uma circunferência. Se eu tivesse, ao invés de um anel na mão, eu tivesse uma moeda, eu poderia dizer que eu teria um círculo. Então, qual é a diferença de circunferência para círculo? Circunferência é só o contorno. Círculo vai ser o contorno e todo o espaço por dentro desse contorno. Ok? Então, por exemplo, na nossa figura que está sendo mostrada aí, aquela linhazinha preta em volta, se a gente considerasse só a linha, nós teríamos a circunferência. Mas como nós temos a linha preta e todo o espaço por dentro preenchido, nós temos então ali o círculo. Ok? Deu para perceber legal aí a diferença? Agora, o círculo, né, para você calcular a área de um círculo, já é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Primeira coisa, você vai ter que saber qual é a medida do raio. Então, um elemento da circunferência, que a gente chama de raio, e representa pela letra R, é a distância entre o centro do círculo, ou o centro da circunferência, até a circunferência. Então, aqui, ó, nós temos o centro da circunferência. Essa linhazinha vermelha está indo do centro até encostar na circunferência, ou tá? Na borda do círculo. Essa distânciazinha, ou seja, essa linha que a gente está vendo aí em vermelho, é o que a gente chama de raio. Ok? E aí, para a gente calcular a área do círculo, a gente vai utilizar essa formulazinha aí, ó. Quem conhece o nome dessa segunda letra aí que está do lado do R? É uma letra famosa. Tenho quase certeza que todos vocês já escutaram falar. Podem até não conhecer ela, mas já escutaram falar dela. Escutar já devo ter escutado, mas não me lembro. Essa letra, né, é uma letra grega chamada de π. Esse é o famoso π da matemática. É essa letrazinha ali, tá? E ela é um número decimal infinito, ou seja, ela é um número irracional. Ela representa um número irracional. Normalmente esse número, esse valor, em questões matemáticas, normalmente é utilizado como sendo 3,14. Só que aqui, essa numeração, ela continua infinitamente, tá? Mas para efeito de cálculos, normalmente a gente trabalha com esse valor ou 3,1. Espera aí. O computador tá pistola, hein? Hã? O computador tá pistola, tá muito raivoso ele hoje. Tá, hoje ele tá de graça. 3,1 ou 3. Normalmente, em exercícios de matemática, vai se trabalhar com um desses valores, tá? Sendo que com um detalhe, se no exercício estiver informando, você vai usar o valor que está sendo informado no exercício. Agora, normalmente, quando no exercício ele não informa para a gente vai buscar trabalhar com esse valor aqui, ó, de 3,14. Tá?
Então, ó, se o problema estiver informando para a gente o valor, se ele não informar, a gente vai trabalhar no lugar do π com o valor de 3,14. Compreendido isso? E ali, ó, o r ao quadrado. O r ao quadrado, na verdade, lembra quando a gente estudou o quadrado? Que a gente tinha o lado ao quadrado? O que era o lado ao quadrado mesmo, hein? Alguém lembra? Quando a gente estudou o quadrado, nós tínhamos lado ao quadrado. O que isso significa? Qual é a operação que a gente faria aqui? Multiplicação. Isso seria lado vezes lado, certo? Então o r ao quadrado também Então é vai raio ser vezes raio. isso aí, vai ser raio vezes raio, tá? Então nós teríamos ali, na verdade, o valor de π multiplicado por raio multiplicado pelo raio de novo, tá? Então o r ao quadrado quer dizer que o raio está elevado ao quadrado. Ou seja, nós vamos fazer, quando estivermos calculando, r vezes r. Tranquilo? Compreendido isso aí? Sim. Beleza. Então essa parte de baixo aqui eu vou apagar, deixar só o valor ali de π, para vocês lembrarem. E aí eu vou colocar uma questão aqui para vocês tentarem fazer. Então nós temos aí, ó, a área. Opa, o que houve? Filho, não me avacalha não, hein? Ó, a área é igual a π. Observa aqui, ó, que o problema está te dando o valor de π. O problema está te pedindo para considerar o valor de π como sendo 3. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes o raio. A medida do raio que a questão dá está aqui, ó, 2 metros. Então, vai ser 3 vezes 2 quadrado. Vai ficar 3 vezes... Quanto é que é 2 ao quadrado? 4, isso aí. Então vai ficar 3 vezes 4. Ou seja, a área vai ser de 12 metros. Caramba! Ai, 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 ai. Ih, fechou. Pera aí, volta lá. Vamos ver se agora ele vai. Ele tá sentimental hoje. Então, ó, 12 metros quadrados. Isso ali é a área. Só que lá no problema ele diz o seguinte, ó. Sabendo que o raio do painel que ela pretende comprar mede 2 metros e que o metro quadrado do painel custa R$80, né, por metro quadrado, qual será o valor pago por Ângela? Então a gente teria que ainda fazer o quê? Descobrir qual é o valor pago, que seria 12 metros vezes 80, que vai dar 960 reais. Essa continha aí, ó,
de 80 vezes 12, você poderia ter feito ela dessa forma aqui, ó. 80 vezes 10 dá 800. 80 vezes 2 dá 160. Juntando isso ali, ó, 960. Faz a conta mais rápido. Ok, gente?